leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e eu estou aqui para falar sobre os livros que leremos no meu clube no ano de 2026. Eu vou compartilhar aqui com vocês então a programação do primeiro semestre do ano que vem, do ano de 2026. Todas as leituras que faremos no clube de janeiro a junho, então não programamos o ano todo ainda. E além disso, quero compartilhar com vocês sobre o nosso novo projetinho do grupo de estudos do Labaredas. Também sobre uma nova leitura especial. Começaremos em 2026. E se você ainda não conhece Jaque Livros, é um canal sobre livros, história e literatura. Já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Comenta aqui comigo ao longo do vídeo sobre os livros que eu vou citando. Pois bem, como funciona o Clube Labaredas? A partir de 2026, então, a participação das discussões e encontros do Clube Labaredas, elas estarão condicionadas ao apoio pelo Catarse. Então, a maior parte dos encontros e das leituras que eu organizei desde 2021, quando eu comecei com o Labaredas, setembro de 2021 até agora, foram abertas, poucos projetos exclusivos para assinantes. Mas a partir de 2026, eu vou pedir esse apoio, então, para todo mundo que quiser ler conosco, participar dos encontros. A partir de R$15 lá no Catarse, já dá para participar de todas as atividades de leitura e estudo do Clube Labaredas. Tem outras categorias de apoio, com algumas recompensas a mais, com alguns mimos a mais para todo mundo que desejar apoiar esse trabalho financeiramente. Eu quero mencionar também que as leituras que escolhemos para 2026, então, elas foram feitas em conjunto lá no grupo de assinantes do Labaredas. Foram sugestões do pessoal, foram votações que fizemos, a minha curadoria, ela sempre está ali por trás também, reunindo a partir das sugestões, organizando as votações, indicando outros livros. Nós temos grupos no Telegram do Clube Labaredas, é por lá que compartilhamos sobre os encontros, conteúdos especiais, encontros de papo e foco, encontros do grupo de estudos, encontros da leitura do mês, recheado de atividades que todo mundo tenta, conciliar à medida que consegue, com a sua agenda. Além disso, no grupo mesmo, a gente se organiza para quem quiser comentar sobre as leituras, para quem quiser enviar suas opiniões. A gente debate sobre muitos outros assuntos também. Então, é um grupo muito crítico, é um grupo muito politizado, o Clube Labaredas. Então, essa é uma característica. Então, quem quiser fazer parte e achar que se identifica com essas leituras e com essa proposta, conheça aqui no link da descrição meu projeto no Catarse. Se tiver dúvidas, é só me mandar um e-mail, me mandar uma mensagem que eu respondo e explico. E é isso, venham fazer parte. Em janeiro leremos Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu. Eu tenho essa edição feita pela Companhia das Letras, eu acho que é a edição mais nova do Morangos Mofados. Eu não sei se tem uma mais recente que essa, mas enfim, o Caio Fernando Abreu é esse escritor do Rio Grande do Sul. Eu tenho muita vontade de ler Caio Fernando Abreu, que tem uma foto dele no início do livro. Esse livro tem um bilhetinho aqui porque foi presente da minha querida Esmeralda, que é uma Labaredas também. E é um livro de contos do Caio Fernando Abreu. Então, como eu disse pra vocês, não li muitas coisas do Caio Fernando Abreu, li alguns textos assim soltos, a carta que ele escreveu pra Hilda, inclusive. Tô com muita expectativa assim de ler esse livro no clube. Quero organizar comentários dos contos para enviar lá no grupo. Enfim, eu acho que vai ser uma experiência bem legal para começar assim o ano de leituras de leve também, com contos, assim, para ir lendo devagarinho, mas ao mesmo tempo já começar bem com um livro, assim, que é muito referência na literatura brasileira também, com Caio Fernando Abreu, que é uma das grandes referências da literatura brasileira. E eu, particularmente, sempre achei que estava devendo ler Caio Fernando Abreu. Então vamos
digamos, pagar uma dívida literária aí junto com o clube. E fiquei super feliz quando eu sugeri de ler Caio Fernando Abreu em janeiro e Morangos Mofados, e o grupo lá todo concordou. Eu espero que mais pessoas aqui possam vir ler Caio Fernando Abreu em janeiro conosco. Em fevereiro, leremos Felicidade Conjugal, do Tolstói. Eu li Felicidade Conjugal nessa coletânea que a Todavia fez. Não sei se vocês conhecem, são as novelas do Tolstói reunidas com tradução do Rubens Figueiredo, que eu gosto muito. Aqui temos Felicidade Conjugal, A Morte de Ivan Illich, Sonata Kreutzer e Padre Sergy. É muito boa essa edição. Eu estou pensando em comprar para ler em fevereiro uma outra edição do Felicidade Conjugal. Vou deixar a capinha aqui para vocês conferirem. Que tem tradução do Boris Schneiderman, publicada pela Editora 34. Porque realmente, assim, ó, eu sublinhei muito, marquei muito nessa minha primeira leitura das novelas do Tolstói. E agora, numa releitura, eu gostaria, assim, de ter contato com uma outra tradução, de ler num livro novo. Então, eu pretendo adquirir essa edição aqui para reler Felicidade Conjugal com o Clube Labaredas. E é a minha novela preferida do Tolstói, então estou muito feliz que leremos o meu autor russo favorito no clube. Em março, leremos Canto Eu e a Montanha Dança, da Irene Solá. Esse livro, publicado pela Mundarel, que é assim uma editora queridinha do Clube Labaredas, foi traduzido por Luiz Reis Gil, que também traduziu Te Dei Olhos e Olhastes das Trevas, que lemos em 2025. Então, em 2026, teremos mais um livro da Irene Solá no Clube Labaredas, dessa vez esse, Canto Eu e a Montanha Dança, que eu tenho muita curiosidade em ler. A Irene Solá é uma autora bastante jovem, ela nasceu em 1990, e ela é uma escritora catalã dessa região da Espanha, e nos livros dela, pelo que eu sei, então tem muito das histórias, né, das mitologias das montanhas da Catalunha. Até mesmo pela experiência que eu tive lendo O Te Dei Olhos e Olhastes das Trevas, que foi a primeira leitura que eu fiz da autora e que também fizemos juntos no Clubinho em 2025. E eu acho assim interessantíssimo o trabalho que ela faz, então, de pesquisa e estudo das lendas, das histórias, dos mitos dessa região da Catalunha, e como ela transforma tudo isso num texto absoluto de literatura. Maravilhoso. E então, estou ansiosa para lermos no mês de março O Canto Eu e a Montanha Dança, mais um livro da Irene Solá no Clube Labaredas. No mês de abril, leremos no Labaredas A Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse livro é um grande clássico, né, da literatura estadunidense, da literatura em língua inglesa do século XX. Ele ganhou o prêmio Pulitzer. Inclusive, essa edição eu ganhei da minha amiga Tami. Tem até uma dedicatória maravilhosa aqui. Foi traduzida por Maria José Silveira e Peg Bodelson e Betúnia Machado. 3 tradutores, então. Publicada pela José Olímpio, né, que é o selo da editora Record. Tá bem bonita a minha edição. E é um livro epistolar, então é um livro de cartas. E Alice Walker é uma das grandes escritoras, então, da literatura estadunidense. Eu aqui pensando, em 2025 nós lemos os ensaios, entrevistas e textos para a imprensa que a Lélia Gonzalez escreveu e concedeu, né, no livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. E a Lélia Gonzalez citou muitas vezes Alice Walker. Enfim, que aí essa sugestão acabou se impondo para mim, e eu sugeri no Labaredas de lermos então A Cor Púrpura, que é um clássico, e enfim, tô feliz que leremos A Cor Púrpura então no mês de abril no Clubinho. Se você tiver interesse, venha ler conosco. No mês de maio começaremos um projetinho especial no Clube Labaredas, que é ler a saga O Tempo e o Vento, tá? A maior saga da literatura brasileira, eu falo isso sem nenhuma sombra de dúvidas. E O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, é uma obra que foi, assim, decisiva. Eu tenho plena consciência disso na minha trajetória como leitora. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui sobre leituras que marcaram a minha vida, mas já dando um spoiler,
A saga O Tempo e o Vento foi uma delas. Eu li esses livros quando eu tinha em torno de 15, 16 anos e foi uma experiência que me marcou profundamente. Eu fiquei completamente obcecada pela saga da família Terra Cambará, por essa história romanceada do Rio Grande do Sul que o Érico Veríssimo escreveu. E eu lembro que eu ficava investigando, resenhando, fazendo muitas anotações. E coisas que eu faço hoje, continuo compartilhando no Clube Labaredas e continuo compartilhando por aqui, e compartilhando em textos, né, lá no Instagram e tudo mais. Então foi uma experiência que me marcou de uma forma profunda e eu sempre sonhei em voltar a ler os livros do Érico Veríssimo. Na época eu lia naquelas edições publicadas pela Globo com a capa dura cinza. E até hoje eu não tenho, então, para mostrar ainda os livros da saga O Tempo e o Vento. Eu pretendo comprá-los agora que eles foram reimpressos, né, pela Companhia das Letras nos tomos separadinhos, nos 7 volumes, que é dessa forma que eu gostaria de ter as edições do Tempo e o Vento do Érico. E então, em maio de 2026, começaremos a ler a saga O Tempo e o Vento no Clube Labaredas, pelo Continente 1, certo? Começaremos com o Continente 1 no mês de maio. No segundo semestre vamos encaixar pelo menos mais 1 ou 2 livros da saga. Vamos ver como que o clube vai ir nessa primeira leitura, né? Se vai gostar. Então, estou muito animada para voltar para Érico Veríssimo, para voltar para esse que é um autor favorito da minha vida, um autor que teve esse papel então tão especial na minha trajetória de leitora, me fez companhia por muitos e muitos anos, e eu espero que vocês aqui também se interessem de ler comigo O Tempo e o Vento. E no mês de junho leremos De Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório, que é um autor que eu gosto muito, inclusive de Onde Eles Vêm é um livro que eu já li, vai ser uma releitura. Estou muito animada para ler Jefferson Tenório no Clube Labaredas, muito animada também para reler esse livro que eu devorei no final do ano passado. Não sei se vocês lembram, se eu comentei isso aqui no canal, mas foi um livro assim que me tirou de uma ressaquinha literária que eu estava passando. Então foi maravilhoso ter pego esse livro do Jefferson Tenório lá no novembro, dezembro de 2024. Estou muito feliz que leremos então em 2026 no clube, para fechar assim com chave de ouro o primeiro semestre. Teremos um Jefferson Tenório no Labaredas pela primeira vez. Em 2026, nós começaremos a estudar no grupo de estudos do Clube Labaredas O Brasil, uma biografia. Esse livro, ele é assim um ensaio maravilhoso da história do Brasil, amparado numa documentação imensa, escrito pela Lilia Schwartz e pela Heloísa Starling, que são duas historiadoras que eu admiro demais como historiadora também, como professora de história. Admiro demais o trabalho delas, a escrita delas. E é um livro que eu gosto muito. Eu li boa parte dos capítulos desse livro, eu não li ele numa ordem, mas eu li boa parte dos capítulos. E ele perpassa, esse livro, então, a história do Brasil desde o período colonial. Eu gosto de pensar, então, que com esse grupo de estudos em 2026, a gente vai meio que fazer aí um pequeno curso de história do Brasil. Então, para todo mundo que se interessa em compreender um pouco mais sobre a realidade social do Brasil hoje, a realidade política do Brasil hoje, entender um pouco mais sobre que país é esse, afinal de contas, eu acho que vai ser muito proveitoso percorrer esses caminhos de reflexão, de debate, de estudos, junto conosco lá no grupo de estudos do Clube Labaredas, lendo Brasil, uma biografia. É um livro bastante grosso, então, é um calhamaço, precisa de um fôlego, mas eu gosto de dizer que tem muita fotografia aqui. O livro ele tem cerca de 500 páginas, então tem muita fotografia, tem muitas notas. A própria página, ela tem uma folha, né, o papel, ele é, como é que eu posso dizer? A gramatura dele? Ela é muito boa, ele é um papel grossinho, isso que eu quero dizer. Por mais que as páginas elas sejam bastante cheias de texto, tem esse detalhe também, mas eu tô com fé assim de que conseguiremos tocar essa leitura no grupo de estudos ano que vem. Lembrando que o grupo de estudos também é uma recompensa para quem apoia o projeto do Labaredas lá no Catarse.
apoiando o projeto do Labaredas no Catarse, e vocês apoiam minha produção de conteúdo no Jaque Livros, aqui no YouTube, lá no Instagram, que é um projeto que eu amo tocar. Em 2026 quero continuar com esse projeto. Como que será a leitura do Brasil, uma biografia para o grupo de estudos? Os encontros do grupo de estudos, eles podem ser quinzenais ou mensais, a depender das combinações que a gente fizer lá no grupinho. O primeiro encontro vai ser no primeiro domingo de fevereiro, então já temos essa combinação. E o cronograma da leitura, ele ainda não está pronto. Eu vou fazer uma sugestão de cronograma em breve, que a gente vai adaptando conforme as necessidades do pessoal que vai estar lendo conosco e estudando essa obra, conforme for o andamento da leitura. Eu pretendo que a gente consiga concluir essa leitura e o estudo dessa obra no ano de 2026. Eu espero que dê certo. Me contem aqui se vocês gostaram das leituras programadas para 2026-1 no Clube Labaredas e também sobre a proposta para o grupo de estudos. Venham fazer parte do Labaredas, tem o link aqui para o nosso Catarse. A partir do momento que vocês assinarem o Catarse Labaredas, vocês recebem um e-mail da plataforma com os links para os grupinhos especiais de assinantes. Vai ser uma alegria receber vocês no Labaredas para fazermos essas leituras juntos e juntas, para estudarmos, conversarmos. Labaredas tem sido um espaço muito feliz na minha vida desde setembro de 2021, então vai ser uma alegria receber pessoas novas também, que estejam dispostas a ler, compartilhar, trocar e que amem tanto os livros, as leituras e o conhecimento como nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.